passou a ser chamada de literatura de cordel por influência justamente da literatura do cordel português. Nos anos áureos do cordel, nós tínhamos, de um lado, como uma forma de espalhar notícia, os folhetos noticiosos. E, por outro lado, o que era a ficção, que eram os romances, que podia ter assuntos bem variados. Podia ser valentia, podia ser história de amor, podia ser bichos fantásticos. E, nessa época, é necessário a gente lembrar que esses folhetos noticiosos eram muito importantes porque não existia nem rádio. Então, era uma forma das notícias serem espalhadas. Nos anos 1940 e 1950, o cordel foi o mais extraordinário meio impresso de comunicação popular no Brasil e atingiu uma audiência de 30 milhões de pessoas, quase um terço de toda a população brasileira. Isso é colocado no livro Xilogravura Popular na Literatura de Cordel, de Jehová Franklin, que escreveu em 2007 para comemorar os 100 anos do cordel. Temos agora 110 anos do cordel, né? O cordel era basicamente publicado no Nordeste, mas com a migração ele foi para o Norte, foi para o Sudeste, aqui para o Centro, com todos os candangos que vieram para cá. Então, por isso, toda essa audiência, toda essa quantidade imensa de gente a ler cordel pelo Brasil afora. Em 2018, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, concedeu à literatura de cordel o título de Patrimônio Cultural Brasileiro, que é um reconhecimento de toda a importância do cordel. Falando agora em xilogravura, que antes eu estava falando da literatura, né? A técnica da xilogravura começou a ser usada no Brasil. Vou trazer aquele banco para cá, porque tem um monte de gente. Só 5 minutos. Tá bom. Tem 2 lugares aqui. Eu posso também falar em pé nessas alturas. Agora está chegando mais gente. Vamos ficar perto. Vou ver mais técnicos. Tá vindo gente demais. A Tinha quer sentar lá no chão, é novo ainda. Tá dando para todo mundo ouvir? Tá? Vou sentar em qualquer lugar. Tá bom. Senta aqui. Não precisa, se eu precisar eu sento. Deixa minha cadeira aqui. Eu falo um pouco em pé. Ó, tem um lugar aqui, lugar ali. Tem 4 lugares. Boa noite. A gente vai explorar todo o museu. Então, continuando. Então, eu vou começar a falar agora sobre a xilogravura, que veio para o Brasil e começou a ser usada desde os tempos coloniais na impressão de cartas de baralho, de tecidos, de papel de parede. Agora, o uso da xilogravura na literatura e no jornal começou no século XIX. Falando especificamente do uso da xilogravura no cordel, o primeiro registro que nós temos foi o cordel, que foi a série Antônio Silvino, que era um célebre cangaceiro, escrito por Francisco das Chagas Batista. Ele foi o primeiro que temos registro que usou a xilogravura no cordel. Na mesma época, isso foi em Recife, também em Pernambuco, na mesma época, Leandro Gomes de Barros, um grande poeta considerado por Drummond de Andrade um dos maiores poetas brasileiros, esse Leandro, começou a também fazer os seus folhetos e ele tinha gráfica própria.
Quando, em 1918, o Leandro morreu, o Ataíde, João Martins de Ataíde, de Recife, comprou o direito de imprimir e de divulgar, continuar divulgando toda a obra literária do Leandro, que foi, nessa época, a partir de 1918 até os anos 1940, o maior impressor de cordel do Brasil. Quando ele já morreu, já muito velho, ele vendeu o direito de imprimir e uma coisa sobre ele vendeu para o Ataíde. Sobre o Ataíde é preciso chamar atenção para o seguinte: ele parou de usar a xilogravura. Ele preferia usar, e gostava muito mais e fazia sucesso, clichês de artistas de cinema, de cartões postais românticos, ou então de valentia, coisa assim. Quando, em 1949, já doente e bem endividado, ele vendeu os direitos de publicar cordel para o José Bernardo da Silva, da Tipografia São Francisco, lá do Cariri. Essa Tipografia São Francisco foi a maior tipografia da época e ele voltou a usar a xilogravura. Isso porque lá em Cariri, nós no Cariri estamos falando especificamente em Juazeiro do Norte, era a terra do Padre Cícero, então tinha os santeiros. E os santeiros começaram, já muito antes dele começar a imprimir cordel, eles costumavam usar a xilogravura. O jornal do Padre Cícero tinha xilogravura. Ele era cheio de anúncios de, enfim, das mais diversas coisas que também eram feitas com xilogravura. Então, quando essa Tipografia São Francisco, que tinha uma tiragem inicial assim de 1 milhão de exemplares por mês, era uma loucura, começou a publicar cordel, com muita competência, voltou a usar a xilogravura. Só que, lá pelos anos 60, no final dos anos 1960, começou um novo ciclo do cordel. Esse novo ciclo aconteceu porque, esparramado por Paraíba e Pernambuco, começaram a surgir as pequenas tipografias, que eram editadas por poetas, pelos próprios homens que faziam as poesias, eu falando homens porque era uma coisa basicamente masculina, que eles editavam as poesias, faziam as xilogravuras, vendiam na feira. Eles eram grandes mascates. Eles iam não só nas feiras, mas também na estação, enfim, no centro da cidade. Onde tinha gente, eles estavam lá vendendo o seu peixe. Começavam a contar a história que eles próprios tinham escrito e impresso e contavam fazendo pausa para que a audiência pudesse exprimir as suas emoções. Riso, choro, surpresa. No auge do suspense, quem quiser ouvir o final da história tem que comprar. Então, era assim, porque essas xilogravuras eram basicamente escritas em versos, porque a gente tem que lembrar que grande parte, não só de quem lia, ou de quem ouvia as histórias, mas de quem também contava as histórias, eles eram analfabetos. Então, escrever em verso era muito mais fácil de memorizar as histórias, tanto para quem ia depois reproduzir, do que se fosse simplesmente em prosa. E tinha grandes poetas. Vocês podem ver aqui na exposição os vários versos reproduzidos e que são incríveis, realmente incríveis. Então, essa produção feita nas pequenas tipografias imprimiam
cerca de 500 poetas. Era uma produção rápida, barata, diversificada e que atingia uma audiência imensa, enorme. Essas publicações, embora de pequenas gráficas, algumas tiveram um sucesso enorme e atingiram uma população muito grande, porque elas exprimiam os valores, as crenças, os ditos e costumes populares nos quais o sertanejo se identifica. Então, a receptividade às histórias era enorme. Falando agora na xilogravura como uma obra de arte independente, que até agora eu estou falando da xilogravura associada à literatura de cordel. O primeiro artista que teve a sua obra impressa como obra independente foi Mestre Nosa, que teve, foi comprado a obra dele pela Universidade Federal do Ceará. Também o Minelvino, desculpe, não o Minelvino, o Valderedo teve a obra comprada pela Universidade do Ceará, mas o Nosa teve muito mais sucesso, porque além dele ter a obra dele comprada e exposta no Museu do Ceará, um editor francês chamado Robert Morel editou a Via Sacra. É uma Via Sacra que está exposta ali, colorida, depois vocês veem. E também essa Via Sacra é do Mestre Nosa, mas essa foi impressa depois, eu já vou chegar lá. Mas quem atribuiu o título de mestre? A questão do mestre é atribuída, em geral, é um tipo de associação que eles têm, pode ser mestre em várias categorias. Tem os mestres ceramistas, por exemplo, o Vitalino era mestre, os mestres, no caso do Nosa, ele era... Eles eram mestres na época deles? Não, eles eram mestres na época deles. Mas o que caracteriza é o fato deles terem discípulos e seguidores. Deles terem discípulos, e existe dependendo do estado, tem um tipo de organização, enfim, de associação que atribui esse título de mestre. Eu me lembro atualmente, em Alagoas, existe um artista que são vários irmãos que fazem escultura, lá da família marinheira, e o André, ele diz, eu sou mestre. Então existe essa coisa de ser uma atribuição, sim, que continua até hoje. Existe essa tradição, eu acho que tem a ver com ter discípulo, sim. Então eu estava falando dessa... Muitos não tiveram discípulo e não eram mestres. Não eram mestres, e todos eles têm discípulos. Deus, por exemplo, seria um mestre. Exato. Então, esta valorização que aconteceu com a xilogravura como obra de arte, na verdade, aconteceu no bojo da valorização da arte popular, que começou com os modernistas e sempre teve, que valorizou não só a arte popular, mas a arte brasileira, em contraposição à arte acadêmica, que era basicamente europeia, mas também daí houve a valorização da arte popular. E a partir dos anos 1940, as obras do Vitalino, de Caruaru, as obras do mestre Guarani, que fazia aquelas carrancas que navegavam no Rio São Francisco, José Antônio da Silva, em São Paulo, começaram a ser valorizadas como obra de arte.
Então, também a valorização da xilogravura como obra de arte aconteceu no bojo desta valorização da arte popular brasileira. E sempre teve a influência de algum crítico, de algum artista erudito na valorização do cordel. Porque o público que consumia cordel, na sua grande maioria, a grande população, na verdade gostava muito desses clichês de artistas. Tinha até uma expressão que o Expedito, que é um dos gravadores, xilogravadores, diz, que tem a expressão assim: ele é feio que nem capa de cordel. Na verdade, o povo gostava de ver as princesas com uma cara bonitinha, não gostava tanto de ver aquela coisa de xilogravura. Mas, muito por influência, isso começou com a influência desses eruditos, por exemplo, o Lorival Gomes Machado, o Aloísio Magalhães, o Theo Brandão, o próprio Sérvulo Esmeraldo, que foi quem levou essa via sacra do Mestre Nosa para a Europa, começaram a valorizar a xilogravura. E depois houve todo um movimento natural que, se não fosse esse movimento natural e a xilogravura atraísse tanta atenção, nós não teríamos tido, em 2 meses de exposição, até domingo passado, mais de 105 mil visitantes nessa exposição de xilogravura, que é uma visitação imensa, mesmo para qualquer exposição, em qualquer lugar, é uma visitação bem expressiva. Nós temos aqui, além dos artistas populares, como o J. Borges, nós temos não só as gravuras dele, como nós tivemos o tempo todo uma entrevista que nós fizemos com ele, onde ele conta como que ele, antes de ser um autor de cordel, ele vendia o cordel na feira. Anos depois de vender cordel na feira, ele resolveu fazer cordel. Um amigo dele procurou, sugeriu que ele falasse com o Dila, pegasse um clichê do Dila para publicar isso. Ele publicou o primeiro cordel dele. Quando ele resolveu escrever um segundo cordel, ele não tinha o Dila, não tinha mais nenhum clichê, e resolveu ele próprio fazer uma xilogravura. Fez sucesso, vendeu, tanto sucesso que ele fez outro e outro, e depois ele começou a vender as próprias matrizes. Eles chamam de matrizes essa coisa feita em madeira, os tacos de madeira. No começo dos anos 70, ele foi visitado por 2 artistas cariocas, o Ivan Marchetti e o Zé Maria. Foram lá em Bezerros, onde o Borges trabalhava, e pediram para ele fazer maior, porque ele fazia xilogravuras do tamanho de cordel. Ele fez uma série, eles levaram essa série para o Suassuna. O Suassuna, que nunca tinha ouvido falar do Borges, ficou entusiasmado, quis conhecer o Borges. Lá foi o Borges para Recife, e ele é muito efusivo contando as coisas, então foi aquele monte de fotógrafos, de cinegrafistas, de jornalistas, e a TV Globo, e no dia seguinte, lá na oficina dele em Bezerros, já estava cheio de gente, e daí eles foram falar, o Ivan Marchetti foi falar com o Carlos Ranulfo, que era dono de ele é ainda dono da Galeria Ranulfo em Recife, e o Carlos Ranulfo, que não trabalhava nem com xilogravura, nem com coisa popular, nem nada, resolveu fundar uma editora, que é a Editora Guariba,
que foi quem editou grande parte das gravuras que estão aqui. Esta foi editada pela Guariba, aquela dos bichos do Dila. Enfim, grande parte dessas gravuras aqui foram editadas pela editora Guariba, e nós temos também aqui na exposição uma entrevista do Ranulfo que conta essa história, como ele se envolveu por um período pequeno com xilogravura e imprimiu vários álbuns e tudo isso. Além dessas xilogravuras populares, nós temos aqui, como uma homenagem ao Ariano Suassuna, essas que não são xilogravuras, são as únicas obras dessa exposição que não são xilogravuras. O Suassuna chamou de iluminogravuras, que é um neologismo pela junção das palavras iluminuras com gravuras, por causa de gravuras populares. E ele não só escreveu os versos, mas ele também fez as ilustrações deste, que chama o soneto de Albano Servoneiro. São 10 iluminuras, muito lindas. Depois, se vocês, quem não viu, vai ver. Além disso, outro destaque para artista erudito são as gravuras, daí no caso, são xilogravuras do Samico. O Samico também, assim, pertenceu ao movimento armorial, que foi criado pelo Suassuna, e ele tem tudo a ver com, embora ele seja um artista erudito, tudo a ver com a cultura popular. Falta falar que este movimento armorial, criado pelo Suassuna, foi justamente para criar uma arte erudita que tem a ver com a cultura popular. Bem, se vocês tiverem alguma pergunta sobre os artistas, sobre alguma outra coisa, de qualquer forma, vocês vão receber hoje o catálogo da exposição. Todos os convidados aqui vão receber como presente esse catálogo, e tem uma série de informações sobre tudo que nós estamos expondo, todas as fotos e textos, texto meu e do Fábio Magalhães sobre esses assuntos todos que eu estou falando aqui, mais a entrevista do Borges, mais a entrevista do Ranulfo.